Então, muito boa tarde a todos. Cumpre-me informar que já estamos com transmissão à distância, portanto, estamos neste momento em condições de iniciar a primeira sessão pública no âmbito das eleições para o cargo de diretor da faculdade. Queria dizer-vos que são muito bem-vindos, aos que estão presentes e aos que estão à distância. Este é sempre um momento importante de um ato eleitoral, que precede o ato eleitoral, e, portanto, é com muito gosto que a Comissão Eleitoral aqui presente dá as boas-vindas e deseja o maior êxito para a condução destes trabalhos até ao dia 8, que é, de facto, o dia que foi marcado para o ato eleitoral. Eu queria dizer-vos que as eleições, o processo eleitoral que está a decorrer é, de facto, para um cargo importante desta faculdade, é o cargo de diretor da faculdade, que, digamos assim, é o órgão de governo, digamos assim, da faculdade. E, portanto, estamos todos cientes que é uma missão pública com muito significado e que vamos todos zelar para que decorra com o maior êxito e com a maior lisura. Cumpre-me informar também que esta é uma primeira sessão, haverá outra sessão no dia 2, à mesma hora e sobre o mesmo formato. Esta sessão tem a duração de 1 hora, 30 minutos para a apresentação do candidato e 30 minutos para um debate onde limitado ao tempo, como é óbvio, podem participar com perguntas ao candidato. Queria também, antes de passar a palavra ao candidato, fazer aqui ler um comunicado que a Comissão Eleitoral teve conhecimento e, portanto, que temos que informar toda a comunidade e toda a comunidade académica, mas também todos os interessados, que o Sr. Professor Dr. Miguel Seabra, que era um dos candidatos a estas eleições, retirou a candidatura ao cargo de diretor da faculdade, isto ontem ao fim da tarde, e que, portanto, o processo eleitoral prosseguirá de acordo com os calendários já previamente fixados. Portanto, neste momento temos um candidato, restou um candidato. Tenho aqui à minha esquerda, que é o professor Pedro Póvoa, e, sem mais demoras, passava-lhe desde já a palavra para apresentar o seu programa, os seus planos e o que é que o motivou para, de facto, concorrer a esta eleição. Muito obrigada, vamos então ouvir. Eu penso que estão em condições de ouvir as pessoas que estão a seguir à distância, mas se houver algum problema, agradeço que sinalizem. Faz favor, Sr. Professor. Muito obrigada. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a Comissão Eleitoral, na pessoa da Presidente, a doutora Maria Antónia Almeida Santos, e, obviamente, começar por cumprimentar toda a comunidade NMS aqui presente, estudantes, docentes, staff, investigadores, e agradecer a sua presença, que o debate é sempre importante e troca de ideias engrandece sempre e surgem sempre boas ideias e melhores ideias para a nossa escola, que é por isso que nós aqui estamos. Portanto, o lema da minha candidatura é uma escola do futuro, inovadora, inclusiva e global, e passo então a apresentar as minhas ideias e as minhas propostas para a escola para o futuro. E aqui reunir uma liderança que seja capaz de unir visão, ação, tradição, inovação, educação e ciência, saúde e comunidade. E reforçar estas relações entre as instituições de ensino clínico,
são diversas da nossa escola, e desenvolvimento de Knowledge Centers com alinhamentos com ODS. Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com parcerias estruturantes com impacto, estratégia clara e integrada das diferentes campos da nova Medical School, promover e continuar o fundraising de mecenato estratégico e um compromisso com o pessoal dos serviços da NMS. E o objetivo global é garantir o futuro dos nossos estudantes, a melhoria da qualidade de todos os profissionais, médicos e de outras áreas da saúde, e uma responsabilidade coletiva de todos aqueles que fazem parte da nossa instituição. Então, passo a apresentar um plano de ação que assenta numa perspectiva de uma escola de futuro que seja inovadora no método, inclusiva na missão e global na ambição, assente em 3 pilares: ensino, investigação e comunidade, que vou passar a detalhar. E este vai ser a sequência da minha apresentação. E começando pelo ensino, portanto, uma diversidade de avaliação dos alunos ao longo do percurso clínico. Mas o que aqui também entra são os problemas das competências, problema que não é problema, das competências digitais. E o que está aqui foi retirado de um paper que eu sou coautor, publicado no JAMA Open Network, sobre o que é considerado as competências digitais essenciais para um aluno de medicina. E estes foram o que, desse trabalho com metodologia de Delphi, saíram desse pool de peritos a nível mundial de educação, que apresentar profissionalismo em saúde digital, ética, segurança de dados, literacia digital, saúde digital centrada no doente e nas populações, como é que, digamos, com a parte digital podemos atingir as populações e mudar os hábitos de saúde e melhorar também na doença, sistemas de informação em saúde, nomeadamente registros eletrónicos, sistemas de decisão sistemas de suporte à decisão clínica, sistemas também de prescrição, por exemplo, de antibióticos, saber qual é a dose a dar e fazer com que os alunos saibam utilizar esse tipo de aplicações desde o início, e também uma parte mais ligada à investigação, ciência de dados em saúde, nomeadamente real world evidence, inteligência artificial,
saber trabalhar com Big Data e fazer não isto como uma unidade curricular, mas integrar este tipo de competências ao longo de todo o percurso académico dos estudantes. E outra área que eu tenho estado a trabalhar em Portugal também, junto do SEMP, porque o SEMP nomeou uma comissão da qual faço parte, sobre a revisão do perfil do médico recém-formado em Portugal, em que uma das alterações de ideias de alteração curricular é também mudar o currículo para atividades profissionais confiáveis, são Entrustable Professional Activities, e não só mudar o currículo, mas isto também implica a mudança da sua avaliação, algo que eu também tenho feito na Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, onde estamos também num projeto a longo prazo para mudar o currículo para um currículo baseado em EPAs. Para isso é preciso também ter um gabinete de educação que seja bastante ativo para poder dar suporte e ajudar nesta transformação educativa, nomeadamente na implementação do ciclo educativo, dar aconselhamento à melhor forma, quais são os melhores produtos ou a melhor maneira de dar um determinado conteúdo, falar de inovação pedagógica, fazer também formação dos docentes em diferentes técnicas pedagógicas de ensino de adultos, que os nossos alunos são todos adultos, e formação em métodos de avaliação, nomeadamente os testes de escolha múltipla, OSCEs, Mini Clinical Case Evaluations, portanto, diferentes formas de fazer avaliação. E a biblioteca, que teve uma grande mudança desde a chegada da professora Teresa Costa, que está aqui, mas que tem que ser mais consolidada, que servir como um repositório das teses que são feitas aqui e futuramente também das teses dos alunos, e que faz, mas ainda pode fazer mais como suporte ao Gabinete de Educação, aos alunos, aos docentes e aos investigadores, e eu tenho experiência recente de suporte que foi feito num paper que publicámos recentemente. Em termos da licenciatura de Ciências de Nutrição, ela é um caso de sucesso na nossa escola. Ela começou em 2017, creio que teve os primeiros alunos em 2018, e tem sido um motivo de grande escolha dos alunos que querem ir para a nutrição. Devido à sua qualidade pedagógica, devido à integração da parte de ensino com a investigação, vinculação à comunidade com programas de alteração dos hábitos alimentares, com internacionalização e o reconhecimento profissional, e isso deve-se muito à professora Conceição Calhau, que também está aqui, agora não estou a ver onde está. E, portanto, este percurso de consolidação reflete um compromisso da NMS com a formação dos nutricionistas altamente qualificados, capazes de responder às necessidades presentes e futuras do país e também de contribuir para a melhoria da saúde das populações através da promoção de hábitos alimentares saudáveis, prevenção da doença e também o apoio terapêutico dos doentes que estão nos nossos hospitais. E, portanto, como propostas globais, esta proposta de novo currículo que foi apresentada pela primeira vez no Conselho Científico e depois no Conselho Pedagógico, neste momento é um instrumento para ser trabalhado. É uma base de trabalho que não deve ser desperdiçada e, portanto, iniciar uma discussão alargada com todos os regentes e planear como é que nós podemos usar aquele trabalho que foi feito em proveito dos nossos estudantes. Consolidação do Gabinete de Educação e reforço da biblioteca como órgãos de suporte a todo este trabalho no ensino, mas também noutras áreas. Desenvolvimento de materiais e casos clínicos à medida para dar suporte a este novo currículo. Criação de um laboratório digital de educação médica onde os estudantes podem, em ambiente seguro, fazer simulação, até simulação digital de casos clínicos, como trabalhar em simulação de baixa fidelidade. Estabelecimento de parcerias com empresas tecnológicas e instituições de saúde que podem disponibilizar aplicações digitais, seja registros clínicos, seja prescrição eletrónica com doentes fictícios, que os alunos podem, mais uma vez, em ambiente seguro, reproduzir aquilo que depois vão fazer nos hospitais. Definições de métricas de literação digital e raciocínio clínico baseado no Decode Framework, do tal paper em que publiquei no JAMA Network Open. Implementar de forma faseada, isto em conjunto com o SEMP, a avaliação e um currículo baseado em EPAs, e promover uma diferenciação pedagógica do ensino na NMS, dando formação também aos docentes em diferentes de formação e suporte nestas técnicas e também, por que não, fazer investigação em educação
E se tivermos algo para publicar e para mostrar aos outros, mostrar o que é que nós fazemos como educação em congressos nacionais e internacionais. Em termos de pós-graduação e de formação avançada, o lema será excelência, especialização e internacionalização. E o ensino pós-graduado e formação avançada são eixos centrais também da nossa missão e instrumentos estratégicos da afirmação nacional e internacional. Devemos ter formações em áreas técnicas especializadas na pós-graduação, que pode ser utilizada nos internatos médicos e também nos recém-especialistas. Para aqueles que querem fazer investigação, nós temos excelentes investigadores que podem fazer formação na área da investigação científica. Até podemos ter desde formação básica, fazer uma coisa em escada, depois intermédia e depois avançada. Garantir flexibilidade e personalização dos percursos formativos, ir ao encontro do nosso público-alvo e dar possibilidade de quem trabalha, sei lá, em Porto Alegre ou em Bragança, ou mesmo fora do país, possa fazer formação connosco, formação avançada, naquilo que é possível fazer à distância, articular a formação com a investigação e também com o mercado de trabalho, dotando as pessoas de melhores ferramentas para depois também terem melhor empregabilidade. Em relação ao segundo e terceiro ciclo, temos de fazer com que os nossos programas doutorais sejam, portanto, mais adequados àquilo que são os nossos candidatos-alvo e dirijo-me essencialmente às pessoas que trabalham, sejam médicos, sejam de outras áreas profissionais e que não vivem inclusivamente em Lisboa e também, eventualmente, alargar a quem está fora do país e que, como países de língua oficial portuguesa, que podem também integrar estes programas. Desenvolvimento de novos mestrados e pós-graduações em áreas estratégicas da saúde. No ensino pós-graduado e formação avançada, uma das coisas que é importante é a criação de centros de treino clínico altamente especializado e tecnológico avançado, que pode responder a nichos de formação pós-graduada dos internatos médicos, que muitas vezes tem que ser feita fora do país, e se nós tivermos know-how cá, montá-lo cá e ter em ambiente seguro, fazer essa formação e também com a simulação de alta fidelidade, utilizar isso para atrair os nossos internos de diferentes especialidades e, eventualmente, internos de outros países que vêm cá trabalhar. Isso já se passa, por exemplo, no teatro anatómico com cirurgia em diferentes áreas de especialidades cirúrgicas. Internacionalização ativa da oferta formativa, como este exemplo que acabei de dizer. Consolidação da estrutura coordenadora da formação avançada, porque temos muita potencialidade para desenvolver esta área do ensino. Desenvolvimento de programas para empresas, profissionais e instituições, sejam elas públicas ou privadas, que podem usar ou podem vir fazer formação connosco. Criação de uma escola virtual de saúde. Isto é algo que já existe em muitos locais. Trabalho muito na Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, onde temos uma plataforma digital de cursos, fazem mini credenciação e que podem ser usados depois para ter acesso a cursos mais avançados e que se podem fazer em qualquer altura, em qualquer hora, a qualquer lugar. Basta aceder, digamos, a uma academia virtual onde tem os cursos montados, que podem ser cursos mais, digamos, expositivos, podem ser cursos interativos, podem ser cursos com realidade virtual 2D, de diferentes formas. E, portanto, podemos também trabalhar nesta área e promover a articulação entre a pós-graduação, a investigação e a empregabilidade. Em termos de investigação, e a investigação também é um dos pilares da nossa identidade, da nossa escola. E, mais do que um requisito académico, deve ser entendida como um instrumento de transformação social, motor de inovação clínica e tecnológica e um fator distintivo do nosso posicionamento nacional e internacional da escola. Só a título de exemplo, a nossa escola, em termos de publicações com impacto, é a que está bem à frente de todas as outras escolas do nosso país. E, portanto, os desafios para os próximos anos é articular a investigação com prioridades estratégicas bem definidas com as nossas unidades de investigação, projetar o conhecimento da ONMS no panorama nacional e internacional, acabei de vos dar um exemplo, reforçar o reconhecimento pelos pares de modo a atrair mais projetos e garantir a sua sustentabilidade financeira, promover a interdisciplinaridade e aprofundar o impacto social da instituição. Então, as propostas para o alinhamento estratégico e foco temático é estabelecer
os knowledge centers como ecossistemas, estruturas agregadoras do que nós fazemos, dotadas de uma estrutura de coordenação para conhecer o que se faz na escola com objetivos estratégicos bem definidos, forte ligação ao ensino, à investigação e à comunidade. Inovação colaborativa e transdisciplinaridade, criando e dinamizando redes cooperativas dentro da NMS, com outras unidades orgânicas da Universidade Nova, seja a SBE, a FCT, se for uma área mais tecnologia, a Escola Nacional de Saúde Pública, se for mais na área da saúde pública, com os nossos hospitais parceiros, Lisboa Ocidental e o LS São José, a nível internacional, com instituições europeias de referência, promovendo investigação transdisciplinar que integra áreas médicas, biomédicas, sociais e tecnológicas. Temos também de apostar na ciência de dados e na saúde digital, e é um processo que temos vindo a progredir progressivamente nesta área, posicionando a NMS como referência na aplicação da inteligência artificial, ciência de dados, saúde digital, promovendo investigação de excelência e que una conhecimento fundamental, clínico e societal e que responda a grandes desafios da medicina do presente e do futuro. E estando isto em tanto constante mudança, pode acontecer que nós não vamos no sentido certo, mas nós temos que tentar, não podemos estar parados nisto. Planeamento estratégico e sustentabilidade, garantindo um modelo de investigação sustentável e competitivo, que reforça a excelência científica da NMS e aumenta a sua capacidade de financiamento e consolida o impacto nacional e internacional, que já vimos pelas métricas que vos acabei de referir anteriormente. E, por último, ciência com e para a sociedade, para reforçando o papel da nossa instituição como uma instituição aberta, comprometida com a sociedade, promovendo uma ciência participativa e inclusiva com impacto real na vida das pessoas, políticas públicas de saúde, envolvendo as populações e envolvendo os doentes. Relativamente à comunidade, temos dois eixos. Um eixo que é o eixo de impacto, ações com impacto social, promovendo literacia em saúde, saúde pública, intervenções de proximidade e compromisso social. E aqui temos vários pontos: proximidade territorial e envolvimento real, proximidade territorial aqui à volta do edifício e também em Carcavelos, promoção ativa da literacia em saúde e cidadania, por exemplo, junto das escolas. Uma das coisas que eu sou regente da Unidade Curricular de Suporte Básico de Vida desde 2011, quando eu comecei, quando a gente perguntava aos alunos quantos é que sabiam o que era suporte básico de vida, levantava a mão um ou dois, hoje em dia levantam quase todos. Ou seja, isso é um trabalho que nós também podemos fazer aqui junto das nossas escolas e melhorar a literacia em saúde. Integração da responsabilidade social nos currículos dos nossos alunos, parcerias nacionais e internacionais com impacto e avaliação do impacto social e compromisso com os ODS das Nações Unidas. Temos para isso, em termos de propostas, ter uma estrutura que coordene estas diferentes ações de impacto social da nossa escola, um programa de proximidade e saúde comunitária junto aqui, por exemplo, com as nossas juntas de freguesia, com IPSS, com ONGs, com os municípios, aqui e em Carcavelos, montar a unidade de saúde familiar modelo C académica também em Alcabidez, que vai ser algo de muito inovador, não só em termos de cuidados de saúde, vai ser uma parceria com a Santa Casa, com a Cruz Vermelha, com o Hospital de Cascais e com a Câmara de Cascais, mas que vai ser um local onde se vai conjugar não só cuidados às populações, mas também ensino, investigação e serviço à comunidade. Ter um currículo com responsabilidade social, ter uma unidade curricular em que isso seja, o trabalho na comunidade seja uma dos componentes dessa unidade curricular, protocolos com as autarquias, redes locais, sociedade civil, uma cultura científica e de diálogo, fazendo como que uma cultura de saúde como algo que pode ser também promovido e, por último, uma avaliação e comunicação do impacto, nomeadamente em literacia em saúde, equidade, acessibilidade, inclusão e bem-estar das pessoas. A outra vertente da comunidade são os serviços. E os serviços, entendidos também como serviços, podem ser hospitalares e clínicos, podem ser formação executiva, transferência de tecnologia e inovação. E podemos ter investigação contratada
de várias áreas que nós possuímos, e serviços científicos e clínicos, como, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Uma das infecções mais frequentes é por um agente chamado Staphylococcus aureus. Quem é médico sabe o que é que, e não médico também sabe o que é, mas uma das características de alguns Staphylococcus é produzir uma toxina, que é raro, mas produz, chamada toxina de Patent-Valentine. E nós, nos hospitais, não há nenhum laboratório de microbiologia que o faça essa detecção. Mas quando ela está presente, implica uma mudança completa da terapêutica antibiótica. E, portanto, e também a melhoria do prognóstico do doente. Este serviço eu vou fazê-lo a um laboratório de investigação científica. E, portanto, isto são coisas, são nichos que têm impacto clínico da vida dos doentes e que nós podemos ver o que é que podemos fazer aqui, por exemplo, de serviço científico ou de serviço clínico que não haja, mas que tenha impacto e que podemos dar aos hospitais, ou vender, ou dar esse serviço aos hospitais e também serviços clínicos altamente diferenciados. Fazer formação como serviço de formação executiva a empresas, a hospitais, sejam públicos ou privados, que podem, sei lá, em comunicação, em tratamento de dados, em certas áreas que eles necessitam. Outro exemplo que eu vos vou dar, na Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, nós fomos contactados pela General Electric para fazer formação a todos os profissionais da companhia naquilo, o que é uma unidade de cuidados intensivos, o que é uma cama, o que é um monitor, o que é um ventilador, porque é preciso eles saberem comunicar isso. E, portanto, as nossas empresas também precisam desse tipo de formação e temos capacidade de o fazer. Transferência de tecnologia e inovação, que também temos vários exemplos no sentido de inovação, já vou falar mais à frente, e internalização com retorno. Para isso, fazer uma unificação da estrutura de consultoria e de investigação contratada e formação empresarial, criar um portfólio institucional de serviços científicos e clínicos, ver o que é que nós podemos, de facto, com aquilo que já temos instalado, fazer. Promoção ativa da transferência de tecnologia, spin-offs e inovação colaborativa no Centro de Inovação Médica. Aliás, um dos exemplos é do João Conde, fazer do pré-clínico para o clínico, e isso há outros exemplos que podem ser dados daqui, e desenvolvimento de uma marca forte NMS de conhecimento aplicado. Passando agora à estrutura organizativa, e aqui não vou dar grandes detalhes, mas tenho princípios estruturantes daquilo que eu pretendo depois na organização da direção da faculdade. Uma é uma separação clara entre o que é que são funções estratégicas, funções de reflexão, o que é que a gente quer para o futuro, e outras funções operacionais, francamente, mais executivas digamos, das ideias vindas da parte estratégica. Ter áreas estratégicas lideradas por subdiretores, ensino, investigação e comunidade, e também haver uma unificação e integração de serviços atualmente dispersos para ter um modelo mais simplificado, funcional e adaptável que favoreça a interoperabilidade dos serviços e a sustentabilidade financeira. Em termos dos princípios de gestão, em termos de governança, ter uma estrutura organizacional integrada e transparente que garanta eficiência, evite redundâncias e promova maior colaboração entre os serviços da faculdade. Em termos de sustentabilidade económica e financeira, é importante fortalecer a capacidade da faculdade para poder investir em áreas que se consideradas estratégicas, garantindo continuidade, inovação, excelência das suas atividades. Haver mais informatização dos serviços com Business Intelligence para poder ter decisões informadas e mais rápidas, mais coordenadas e um aumento da eficiência estratégica em toda a faculdade. Em termos de eficiência organizacional de pessoas, processo e tecnologia, é importante criar um ecossistema capaz de responder de forma ágil aos desafios académicos e sociais, garantindo eficiência e inovação contínua. E por último, utilização integrada de todas as nossas infraestruturas, que apesar de dispersas, elas têm que ser consideradas como únicas, para maximizar os recursos, promover a colaboração e assegurar que os espaços da faculdade servem de forma eficaz o ensino, a investigação e a comunidade. O calendário está detalhado na minha candidatura e, portanto, no primeiro ano será de lançar os fundamentos, depois no segundo ano consolidar, expandir e testar, no terceiro escalar e internacionalizar e o quarto ano autonomia, sustentabilidade e legado, garantindo que no final do meu mandato haverá um relatório final de impacto e um plano de transição.
e o meu compromisso para estes próximos anos. Portanto, ter uma escola que seja inovadora no método, inclusiva na missão, global na missão, assente nestes 3 pilares, e a base destes 3 pilares são todos vocês, porque o nosso capital, de facto, são as pessoas que constituem a nova Medical School. E o meu compromisso é estar sempre preparado para prestar contas à instituição e defender sempre, em primeiro lugar, os interesses dos nossos estudantes. Muito obrigado. Obrigada, professor Pedro Póvoa. Antes de mais, deixe-me cumprimentá-lo pela sua concisão e pela sua pontualidade no tempo que dispunha para apresentar o programa, o seu programa e de facto conseguiu dar de uma forma detalhada, ficámos todos a perceber quais os detalhes do seu programa. E, portanto, agora vamos abrir um debate. Eu sugeria que se pudessem inscrever, assinalavam aqui à mesa quais, se já tiverem a intenção de fazer perguntas, e depois iríamos dar a palavra, faremos uma primeira ronda. Portanto, o que eu sugeria é que não houvesse mais do que uma pergunta nesta primeira ronda, porque muitas vezes as pessoas têm tendência para fazer várias perguntas na mesma ronda e isso acaba por não dar possibilidade aos outros de poderem intervir, como o tempo é, de certa forma, limitado. Portanto, eu agradecia que para já pudessem assinalar quem quer usar da palavra para fazer perguntas. Temos 4 inscrições. 4? Então, 4? Pronto. Então, vamos já... Eu sugeria que pudéssemos dar a palavra já à primeira pessoa que se inscreveu. Enquanto pudermos, será a pergunta-resposta. Depois, se houver necessidade, agrupamos as perguntas para depois o candidato poder responder a mais. Eu lembro também que haverá ainda outra sessão, mas, obviamente, que quero que hoje que o candidato possa esclarecer o maior número de pessoas que o questionar. Portanto, faz favor, tem a palavra, se quiser identificar. Sim, Faz favor. Sou Cláudia Almeida, sou investigadora principal aqui na Nova Medical School, estou integrada na Unidade de Investigação Innova for Health e queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Pedro Póvoa a sua candidatura. Acho que, de facto, precisamos de um diretor. É com alguma pena que não houve mais candidatos, porque eu acho que do debate é sempre mais interessante construirmos algo de melhor para a nossa faculdade. As minhas perguntas têm mais a ver com a investigação e eu notei que na candidatura que li com atenção e agrado, muitas das propostas são muito interessantes, não mencionava a integração das unidades de investigação, o Innova for Health e o CHRC, nos centros de conhecimento ou knowledge centers, e não percebi muito bem como é que vai ser a interação e essa integração, essa organização entre as unidades de investigação, que no fundo têm temas e direções e estratégias, e como é que essa integração é feita. E a segunda, que se relaciona, tem a ver com as pessoas, e existem neste momento cerca de 30 investigadores precários na Nova Medical School, e também não vi mencionado nenhum plano na sua candidatura em relação ao futuro, mas que talvez me tenha falhado, e por isso gostava que me esclarecesse como é que vê o futuro dos investigadores na Nova Medical School. Obrigada. Senhor professor. Muito obrigado pela pergunta e de facto concordo consigo, seria bom ter havido aqui mais debate e mais candidaturas, porque concordo consigo que, havendo discussão, é sempre melhor, encontram-se mais soluções. Relativamente aos knowledge centers,
eles vão para além da investigação. Eles integram tudo o que pode ser interessante e convergente dentro de determinadas áreas temáticas e, portanto, é um ecossistema, como que eu diria, um guarda-chuva onde todas as pessoas que têm algo em comum com aquela área temática se podem agregar e podem convergir as suas mais-valias, porque eu sei muito mais que a Cláudia, seguramente, numas coisas, a Cláudia sabe muito mais do que eu noutras, mas se trabalharmos juntos, vamos provavelmente fazer melhor numa determinada área do que se estivermos a trabalhar isoladamente. E, portanto, os centros de investigação estão todos, e todos os investigadores, todos os docentes, os estudantes, a comunidade, estão todos envolvidos nisso, desde que haja convergência numa determinada área temática. Portanto, os knowledge centers não são da investigação, são de toda a escola. Relativamente às pessoas e aos investigadores, nós temos, como sabem, em Portugal, diferentes modelos da presença, da relação entre os centros de investigação e as escolas médicas. A nossa universidade tem 2 centros integrados, mas, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o GIM, é uma entidade autónoma. E, portanto, a contratação das pessoas para a nossa escola vai depender não de responder a necessidades individuais, mas sim às necessidades da escola. E, a cada momento, isso vai ser discutido e vai ser visto. Portanto, a contratação tem que ser feita dessa forma. Só a título de exemplo, nós tivemos 5 contratos FCT Tenor, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa teve 3. E, portanto, nós até temos estado a usar melhor ou mais esse mecanismo do que a faculdade que existe aqui nesta na mesma cidade do que nós. Obrigada. Então, o segundo... Olá, boa tarde, Fátima Boa tarde. Serrano, sou regente da Ginecologia e Obstetrícia. Em primeiro lugar, queria agradecer a coragem e a generosidade da candidatura a um cargo tão importante para a nossa escola e a minha questão, e transmito um bocadinho a minha angústia nos últimos tempos, tem a ver com o recrutamento dos docentes clínicos. A nossa escola tem sido sempre uma das suas bandeiras, tem sido um rácio excelente docente-alunos e eu penso que não é exclusivo da minha unidade curricular, mas de outras unidades curriculares nós estamos a perder esse rácio porque não conseguimos recrutar docentes, porque as pessoas estão a desistir da docência pelas mais-valias que não traz e depois também temos uma concorrência muito agressiva de outras instituições, de outras escolas, que têm outras capacidades económicas para cativar esses docentes. Eu também não vi isso no plano de ação, mas eu já tinha expressado várias vezes esta minha preocupação e gostaria de saber o que é que o professor Pedro propõe, ou se tem aponta para alguma eventual solução para esta minha angústia, para esta questão, que eu penso que é de todos os docentes, os regentes. Obrigada. Muito obrigada. Isso é de facto um problema que todos temos. Sim, todos os alunos e todos temos, e inclusivamente temos outro tipo de problemas que me apercebi recentemente também pelos tutores da Medicina Geral e Familiar, que também têm ainda outro tipo de complexidade de problemas. O que é que nós tivemos? Tivemos, no mandato do professor Jaime Branco, pelos problemas que havia na altura financeiros, uma diminuição dos salários dos docentes convidados. Eu próprio também fui alvo dessa diminuição e, portanto, isso tornou-nos ainda menos concorrenciais e, tendo isso contribuído para o equilíbrio financeiro da nossa escola. Portanto, a diminuição do salário dos docentes convidados suportou, em parte, o equilíbrio financeiro da nossa escola. Mas, de facto, torna-nos muito menos concorrenciais e
uma das coisas que temos que trabalhar é em repor isso que estava, como estava pelo menos antes, que apesar de não sermos ainda muito concorrenciais, diminui as assimetrias, mas temos que deixar de ter docentes a receber menos de 150 euros por mês. Outro aspecto que é importante é trabalharmos juntos dos conselhos de administração, pelo menos dos nossos parceiros mais próximos, agora o LS de São José e o LS de Lisboa Ocidental, em que temos que negociar que haja uma contrapartida para as pessoas que são docentes e que têm alunos, em termos não do salário, porque o salário é pago pela faculdade, mas perceber que as métricas, por exemplo, do trabalho dessas pessoas não pode ser comparado a uma pessoa que não tem alunos. Se eu tiver a pôr um catéter com aluno, demoro mais tempo do que se estiver a pôr um catéter sozinho. E, portanto, ou se estiver a dar uma consulta com aluno, demora mais tempo do que se estiver a dar uma consulta sozinho. E, portanto, a minha métrica no final do ano é dizer assim, ele viu menos alunos, não atingiu o objetivo. Portanto, viu menos doentes, não atingiu o objetivo. Isso também tem que ser revisto. Ou seja, adequar as métricas de cada clínico ao trabalho que faz e, neste caso, ao ensino. E também ter esse trabalho como algo de valorização dentro da carreira. Algumas especialidades têm no currículo essa valorização, mas outras não têm, mas depois nas outras fases da progressão clínica é variável a forma como isso é feito. Mas isto queria também deixar claro que é uma das razões pelas quais, por exemplo, nós não temos, em Portugal, nenhum melhor hospital do mundo. Não é por sermos pior que os outros, é porque não temos uma boa organização. E se consultarem a lista da Newsweek, que todos os anos tem os 200 melhores hospitais do mundo, e, por exemplo, no Brasil há uma avenida que tem 3, e por que razão é que tem 3? Quer dizer, o que é que ele tem de diferente? Tem de diferente são os objetivos que forem às páginas dos 5 melhores. Veem que tem 3 pilares, um que é o ensino pré e pós-graduado, investigação básica e clínica e cuidados centrados no doente e na família. E, portanto, enquanto os nossos dirigentes não evoluíram desta maneira, em que depois valorizam também o ensino que tem que ser feito pelos clínicos, isso não avança. Outro aspecto que pode e deve ser melhorado é, se as pessoas são docentes, terem descontos nas formações que nós fazemos, mas descontos sejam significativas, e também dar o acesso à biblioteca é conhecida, mas uma das coisas que as pessoas não conhecem não sabem como usar a melhor informação e melhor disponibilidade, melhorar os canais de acesso, creio que são medidas que podem nos tornar atrativos. Professor Paulo Paixão, faz favor. Portanto, professor Paulo Paixão, sou professor de microbiologia aqui nesta casa. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta sobre um tema, sobre um local que é muito bonito, mas tem levantado aqui algumas questões, que é Carcavelos. Portanto, exatamente o que é que se está a pensar se conseguir arranjar, vamos pôr a hipótese mais otimista, que se arranjavam os fundos todos previstos para a construção disto e daquilo. Qual é a ideia? É termos lá um local em Carcavelos, mas mantermos aqui o edifício sede para a NMS, os edifícios da investigação, ou seja, vamos ter uma adição ou vamos ter uma adição seguida de uma subtração, que foi uma coisa que em tempos correu. Qual é a ideia relativamente a isso? É assim, primeiro, a decisão de Carcavelos já foi tomada há muito tempo, no mandato do professor Jaime Branco. O projeto também tem sofrido alterações em função dos custos e até da geologia do local. Aquilo era para ter estacionamento de subterrâneo, é impossível, porque aquilo é uma rocha que seria impossível de fazer. O que é que neste momento está lá, vai passar para lá basicamente tudo o que é formação avançada, teatro anatómico está praticamente concluído, o piso 1 ainda está em tosco, simulação de alta fidelidade, e neste momento são o que neste momento pode passar para lá, mas mantendo tudo aqui. O que eu pretendo fazer, não sei se está dentro da minha de conseguir, é construir um novo edifício para ensino, essencialmente dedicado a ensino lá, e ficarmos então com um novo edifício para além deste.
E neste momento, se nós não o fizermos, vai ser mau em todos os sentidos. Perdemos um edifício. O fundraising, portanto, que existe, não é dinheiro que existe nos cofres. É uma promessa de pagar construção que vai aparecendo, com X% no primeiro ano, X% no segundo, etc. Portanto, o não lançar a obra significa que se perde esse dinheiro. E para além disso, nós perdemos a face, porque não fui eu, mas andou muita gente durante anos a fazer fundraising na perspectiva de ter lá alunos, e foi nesse sentido para ensino, e portanto, se não for feito, perdemos a face perante estes doadores e perante futuros doadores. Portanto, neste momento não vejo, creio que temos que fazer e ter um edifício que é novo, adaptado ao ensino para técnicas mais diferenciadas, nomeadamente CBL, TBL, e depois é sermos inteligentes para utilizá-lo da melhor forma possível, mantendo este edifício aqui. A questão que provavelmente é uma preocupação, e com toda a razão, dos alunos, é como é que vamos para lá, o que é que vamos fazer lá. Isso é verdade, mas o que é também importante é nós construirmos horários de forma a que os alunos, quando vão, num dia em que vão ao hospital, ficam no hospital, no dia em que vêm para aqui, ficam aqui, no dia em que vão para Carcavelos, ficam em Carcavelos. Portanto, ter um horário que seja, que faça com que os alunos não andem de um lado para o outro a perder tempo em transportes e tempo de estudo e tudo e mais alguma coisa. E no dia em que vão para Carcavelos, vão de manhã para lá e ficam lá até ao final da manhã, ou princípio da tarde, o que seja, portanto, em função do horário, mas que evite estas deslocações de um lado para o outro. Mas neste momento, em face de tudo o que existe, não fazer o edifício é não ter mais um edifício, é perder o financiamento e é perder a imagem. Aquele edifício não é destinado à investigação, é o que está no fundraising. Isso não é a minha opção. Sim, mas a investigação neste momento é para manter neste local, não há outro edifício para isso. Obrigada. Eu agradeço, só que não entrei em diálogo. Estou a falar de investigação básica, ok? Porque aquele edifício também pode ser usado para investigação clínica, porque ele tem possibilidades também nessa área. Obrigada. Já está inscrito o próximo orador. Faz favor, pode identificar-se, por favor. Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Oliveira, sou do 4º ano de Medicina e Presidente da Associação de Estudantes. Professor, parabéns pela candidatura, de facto muito inovadora no ensino e na estratégia para a faculdade. A minha questão tem a ver com o contacto com os órgãos de representação estudantil, como não podia deixar de ser. Gostava de ouvir um pouco sobre quais os métodos que planeia ter para contacto com os estudantes, seja em planeamento dos nossos projetos, feedback sobre a faculdade e em temas sobre construção curricular, por exemplo, ou muitos outros que são úteis para o funcionamento dos nossos projetos e da imagem que eles dão para a faculdade e para parceiros externos. Por exemplo, reuniões mensais eram um método utilizado pela professora Helena Canhão. Enfim, assim, não havendo menção a este tópico na sua candidatura, gostava de ouvir um pouco nesse sentido. Muito obrigado pela apresentação. Eu sempre tive um contacto, enquanto regente, um contacto muito próximo com as comissões de curso. Quer dizer, não posso, e dizia sempre aos alunos, eu não vou responder a alunos individuais. Não por não querer, mas por ser impossível. Sendo eu regente de 300 alunos no primeiro ano, mais 150 cada semestre no terceiro ano, dou aulas também no quinto e no sexto ano, quer dizer, se cada um tivesse a necessidade de fazer, portanto, eu canalizo tudo para as comissões de curso. E as comissões de curso, não tendo eu umas reuniões regulares, estou sempre disponível para falar com elas. Portanto, eu acolho bastante bem a sua sugestão de ter uma reunião mensal, calendarizada, mas eu acho que em qualquer momento podemos falar, porque não há aqui qualquer obstáculo de rigidez de comunicação. Quer dizer, não vejo a necessidade de haver uma rigidez e não poder haver um canal aberto, mas mais uma vez, tem que ser, não pode ser com um aluno individual. E isso acho que os alunos têm que perceber que não é não querer falar com os alunos, é ser humanamente impossível fazer dessa maneira. Havia mais uma pergunta, se não tem. Era só essa? Ok. Obrigada pela apresentação e pela visão.
que de facto é muito importante termos este momento de diálogo e debate. A minha pergunta é um bocadinho mais específica e tem a ver com a sua proposta de gabinete de educação. Nós já temos um gabinete de educação e, portanto, ele surge aqui no seu manifesto com um outro formato e uma outra missão. Eu gostava, por favor, que explicasse melhor essa missão e o que é que vê como missão do gabinete de educação. Obrigado. Essa pergunta é muito importante e vem na sequência, mais uma vez, de algum do trabalho que eu tenho feito ao longo desses últimos 10 anos na Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, em que fui formador, fui diretor de vários cursos e sou neste momento o coordenador do Training Educação, Education and Training Committee, de uma instituição que envolve mais de 700 educadores e tem um movimento anual de faturação perto de €1 milhão. O que é que eu aprendi? Aprendi que nós temos, dentro da Sociedade Europeia, um grupo, não é um gabinete de educação, mas é um grupo de educadores que nos faz consultoria a tudo o que é educação. Não são médicos. São diferentes áreas de formação, mas que são especialistas em educação de adultos. E uma das coisas que eu aprendi é que todas as propostas educativas que eu posso ter, ou outras pessoas podem ter, a primeira coisa que passa é por uma área de avaliação das necessidades. Existem 20 cursos iguais naquela área, ou se não existe nenhum, portanto, avaliação das necessidades. A segunda coisa é, e portanto, isso tudo faz parte do ciclo educativo. A segunda coisa é passar por uma outra área, ou pode ser a mesma, mas pessoas que reflitam sobre quais são os objetivos de aprendizagem, de acordo com a taxonomia de Bloom e de acordo com o nível que se pretende, se é um nível fundacional, se é um nível intermédio, se é um nível avançado, que até pode haver a mesma formação em escadinha para várias pessoas. O terceiro ponto é o mais importante, que é como é que eu vou desenvolver os conteúdos. E os conteúdos deixaram de ser o clássico de algo expositivo, como agora fiz, para passar a ser uma coisa completamente diferente, e em que, quando os formadores estão a discutir o desenvolvimento dos conteúdos formativos, estão acompanhados por pessoas da pedagogia, em que dizem, não faças assim, faças assado, isto pode ter 15 minutos, isto pode ter 1 hora, divide em grupos, usa só um quadro branco. Tudo é feito de uma forma participativa em que habitualmente aquilo que se levava inicialmente fica tudo diferente ao final do dia. Depois há uma outra fase que pode aqui aparecer ou não, que tem que ver com a acreditação do curso. Isso depende também se estamos a falar de pré-graduado, pós-graduado. Acreditação aqui em Portugal pode ser pela DGERT, mas podemos também ter créditos da OMS, por exemplo, ou de outras organizações internacionais. E a quinta fase é fazer uma avaliação correta, uma coisa que se passa em todo o mundo, não é exclusivo de Portugal, e às vezes termos um expert mundial numa área a fazer um curso e quando vai fazer as perguntas de escolha múltipla são miseráveis. E portanto, as pessoas fazem mal avaliações e ter uma área em que faz avaliações, temos já temos um gabinete só de exames, digamos assim, para fazer exames de escolha múltipla e também OSCEs, que são basicamente aquilo que se faz na Sociedade Europeia, e para além dessa avaliação, ter uma avaliação também do próprio curso pelos não é alunos, neste caso, pelas pessoas que fizeram o curso, para depois fechar o ciclo e reavaliar. E para isso é preciso ter pessoas que saibam de educação de adultos para melhorar todo esse processo. O resultado disso é que os cursos têm muito mais procura e as pessoas que os dão ficam muito mais satisfeitas. E, portanto, é um win-win. E aqui, um gabinete de educação que consiga ter inovação pedagógica, fazer formação dos formadores, fazer formação na área da avaliação, acho que íamos todos melhorar, os estudantes e mesmo a formação pós-graduada. Portanto, acho que é uma coisa que deve ter um investimento importante. Obrigada. Eu penso que é o professor Duarte Barral. Por favor. Duarte Barral, sou professor associado
desta casa, investigador principal também. Queria também congratular o professor Pedro Pova pela apresentação da candidatura e por esta sessão de esclarecimento, que é ótimo para podermos debater ideias. Eu voltava só à pergunta do professor Paulo Paixão, se me permitisse, e depois tenho uma segunda pergunta, mas é objetiva. Pergunta do professor Paulo Paixão porque registrei a preocupação com os alunos, obviamente, que é uma grande preocupação, são a maioria em termos do número da nossa instituição, mas também os investigadores, nesse caso, que forem dar aulas para Carcavelos, também terão uma longa viagem para a frente e para trás, e os clínicos ainda maior, porque o Hospital de Todos os Santos ainda dista mais de Carcavelos. Portanto, era só para perceber a visão sobre como é que nos vamos articular para, obviamente, melhorar o fluxo, minimizar estes incómodos, porque a cidade está cada vez mais congestionada. E depois, a pergunta objetiva é se nos podia esclarecer estas duas direções executivas do ensino e da investigação, se podia explicar um bocadinho melhor o que é que vão ser, vamos ter um diretor executivo, vai estar abaixo do subdiretor, como é que vê destas duas direções executivas? Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Relativamente à primeira questão, mais uma vez prende-se um pouco com a realização ou não do edifício. Independentemente desses problemas, eu acho que estamos num ponto de não retorno que, se o pararmos, perdemos o edifício. E, portanto, o que nós temos que fazer é não perder o edifício e depois encontrar a forma melhor e otimizada para o utilizar. A minha proposta será organizar os horários de forma a que o movimento das pessoas seja otimizado em termos daquele dia ou daquela manhã ou daquela tarde, mas poderá haver formas diferentes, porque o problema do Hospital de Todos os Santos também não vai resolver a questão, porque temos outros grupos hospitalares onde os alunos também, muitos também estão, nomeadamente no Hospital de São Francisco Xavier, no Hospital Agas Muniz e também no Hospital de Santa Cruz. Portanto, não há uma solução milagrosa para isso, e o Hospital de Todos os Santos ainda tem outros problemas logísticos importantes. Relativamente à direção executiva do ensino e da investigação, portanto, havendo o subdiretor para o ensino, que é o Presidente do Conselho Pedagógico, vai assumir a direção depois daquele conjunto de pessoas, que são os coordenadores do segundo ciclo, do terceiro ciclo, do Gabinete de Educação, da simulação, de alguma forma agregar tudo o que está relacionado com a investigação para também otimizar os recursos, nomeadamente a simulação, do Gabinete de Educação, e tornar mais ágil a execução do que vem de cima, da direção, do Conselho Pedagógico e do Conselho Científico. Relativamente à direção executiva da investigação, a ter, mais uma vez, o subdiretor para a investigação, que depois se vai articular com os dois coordenadores de cada um dos centros de investigação, o INOVA e o CHRC. Muito obrigada. Eu acho que só temos mais 2 inscritos, mas para isso teríamos, dada a hora que temos pré-definida, no entanto, já vamos alargar um pouco esta sessão e daria a palavra desde já à próxima inscrição. Estou aqui. Como é que Olá, chama? boa tarde. Rita Faz Teodoro, favor. sou professora auxiliar. Desculpe, Não tem sabia o seu problema. nome. Sou professora auxiliar e também investigadora principal. Uma das minhas preocupações já foi aqui falada, que era relativamente aos polos. Portanto, dado que eu divido o meu tempo entre a docência e a investigação, vou fazer uma pergunta muito direta relativamente à docência. O TBL vai mesmo avançar? Em que moldes? Quando? Se pudesse, porque estamos um bocadinho pendentes para perceber como é que vão ser os próximos anos em termos de docência. Obrigada. O TBL vai, por mim, que vai avançar quando tivermos tudo preparado para o fazer. Okay? Não vai avançar por decreto, vai avançar depois de tudo ser refletido e quando tivermos tudo pronto para o fazer.
o TBL vai ser usado como uma ferramenta desde o início, para melhorar o raciocínio clínico dos estudantes, para melhorar e para começarem a utilizar, e também para ser uma ferramenta integradora de diferentes áreas, não gosto, portanto, sei lá, desde anatomia, biologia celular, fisiologia, tudo, integrar as coisas num problema. E também ser usado como uma ferramenta de avaliação. Mas não vai ser este currículo que aqui está, e também que esta proposta de currículo que está, que ainda só é uma proposta de estrutura, ainda não estão postas sequer, eu pelo menos não vi na proposta daquilo que eu li, que eu também não estive envolvido nesta proposta de plano curricular, os regentes ainda não preencheram os espaços com os conteúdos. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito agora a seguir, neste próximo ano ou ano e meio. E relativamente à construção dos casos, nós neste momento temos muitos casos que foram comprados e não estão a ser utilizados de Singapura, que uma das coisas que está prevista, e já existe alguma equipa, mas ter uma equipa que vai construir os casos e vai usar os casos que existem e adaptá-los. Portanto, o regente o que vai ter que fazer é rever os casos e ver se está lá tudo o que quer relativamente àquilo que são os objetivos de aprendizagem para aquele aluno, seja de primeiro ano, segundo, terceiro ano, se alguma coisa falta ou se alguma coisa está a mais. Portanto, se vai ter mais um papel de revisor do que propriamente construtor, mas obviamente se quiser construir um caso clínico, obviamente que tudo bem. Não há data. Obrigada, professor. Passava agora a palavra ao senhor professor Hugo Marques e de seguida a um aluno que se inscreveu, se o candidato se dispuser a ainda mais um bocadinho da resposta, e acabamos com um aluno, acho que é significativo. Um aluno, um estudante. Muito bem. Então, professor Hugo Marques, por favor. Hugo Pinto Marques, sou regente da cadeira de Cirurgia do terceiro ano do mestrado de grau de Medicina. Queria, antes de mais, felicitar o professor Pedro Póvoa por esta iniciativa muito importante e muito necessária aqui para a faculdade. A minha pergunta aqui tem a ver com o novo currículo. Já tivemos várias hipóteses de novos currículos e há um problema aqui que me levanta sempre quando eu penso nisto, que tem a ver com o nosso corpo docente da área clínica. Os clínicos trabalham essencialmente com os alunos na parte prática nos hospitais, independentemente da distância que temos a Carcavelos ou não. Preocupa-me aqui a parte de uma carga horária e de um trabalho que me parece completamente diferente relativamente ao corpo docente, com a implementação deste novo currículo. Queria só saber se partilha esta minha preocupação e se tem alguma coisa pensada relativamente a isso. Muito obrigado, professor Hugo Pinto Marques. Acho que aqui o novo currículo, e eu já li o documento todo, e eu, mais uma vez, não estive envolvido naquele desenho, e portanto, neste momento, o que eu acho é que há um trabalho feito e que podemos usar aquele trabalho feito para o adaptar e o melhorar. Portanto, uma das coisas que ele não tem sequer o mapeamento curricular, não está feito, é um trabalho que vão ser os regentes a fazer o mapeamento curricular de todo aqueles espaços. Mas uma das coisas que os nossos alunos, eu falo comparativamente a quando eu fui aluno, é que temos uma carga horária excessiva. Os alunos têm muito pouco tempo livre, têm pouco tempo de estudo e para outras coisas, quer dizer, os alunos têm que também se divertir e fazer desporto, etc. E este novo currículo tem menos carga horária. Isto falando relativamente também, tem menos carga horária, também os docentes têm mais tempo livre, digamos assim, com menos alunos. Portanto, acho que desta forma nós temos uma possibilidade de ter os alunos também mais satisfeitos e os docentes mais satisfeitos. Relativamente à ida para Carcavelos, mais uma vez, eu acho que é a questão de ver como é que vamos conciliar os horários, porque a forma como o horário está feito para o primeiro, segundo e terceiro ano, que é onde há mais TBL, é um dia por semana
e depois é um dia, não todas as semanas. Portanto, não há uma carga excessiva e como está pré-definida, pode haver mais facilmente a conciliação disso. E outro aspecto que é importante relativamente à nova proposta curricular, que pode melhorar bastante, é que um dos outros problemas, que não é uma queixa de estudantes, mas é uma queixa de muitos docentes, nomeadamente no meu caso, é que eu acho que a avaliação não está bem feita. E não está bem feita porque não distingue os alunos muito bons dos outros. E isso tem que haver, não pode acontecer chegarem ao 5º ano alunos com muitas deficiências de conhecimentos. E esta forma do currículo, creio que tem momentos de avaliação mais frequentes, diferenciados, adaptados a diferentes personalidades também dos estudantes e que creio que vai permitir que não aconteça que cheguem alunos a anos avançados com muitas deficiências de aprendizagem. Outro aspecto é acabar com o relatório do final do curso. Eu já tenho quase 20 anos de júris disso e que não me agrada nada aquela forma de avaliação. E acho que a tese, eu acho que os alunos vão também aprender bastante com a realização de uma tese que começa no 3º ano, com um tema e que pode ser desenvolvida ao longo dos outros anos e que pode ser apresentada antes do 6º ano e que depois a acreditação é feita no 6º ano e, portanto, tem 3 a 4 anos para desenvolver o trabalho e para apresentar a tese. E, acima de tudo, eu acho que os alunos precisam de um horário diferente e com mais tempo livre e, portanto, isso reflete-se também depois no tempo de docência. Respondi, creio que mais alguma pergunta. Muito obrigada, Sr. Professor. Então vamos estender um pouco mais, porque eu continuarei a dar a palavra em último lugar ao estudante, mas peço-lhe que aguarde um pouco, porque a professora Conceição Calhau tinha-se inscrito e nós não reparámos, portanto, obviamente, é que já se tinha inscrito e peço-lhe então... Muito bem, desculpa. muito obrigada. Deve ser a cor da roupa que é igual à cadeira. Mas, não, eu hesitei porque de facto gosto, às vezes, não, nem sempre, de fazer alguns comentários aqui em debates e, portanto, depois esqueci-me, portanto, se calhar aqui mais com um chapéu ambíguo, deveria deixar para todos os que têm perguntas pertinentes e remeti-me para o fim. Eu não vou falar no chapéu, agora falando em chapéus, da direção, porque obviamente isso deixa aqui uma posição menos adequada, mas a verdade é que, se me permitem umas palavras, que depois eu quero fazer uma pergunta enquanto responsável mais pelo ensino da nutrição nesta escola. Em relação a esta candidatura, e o Pedro fez referência ao imprevisível, estarmos preparados para o imprevisível, nós efetivamente, se há coisa que nós podemos dizer que acontece nos dias de hoje, seja nesta escola, seja na vida em geral, é o imprevisto, é o imprevisível e até o improvável que acontece. E, de facto, não poderia ser mais adequado. O que também significa que temos tempos que podem ser bons ou podem ser maus. E não depende da forma como os vemos, mas da forma como vamos fazer as coisas. E, portanto, eu acho que, voltando agora para as eleições de um novo diretor, numa fase que, obviamente, se calhar, dá alguma imprevisibilidade que tivemos neste percurso, e daquilo que é a coragem, como eu há bocadinho dizia ao Pedro em off, nada como o suporte básico de vida para aparecer agora, e portanto, na realidade, uma esperança que temos, além da coragem do Pedro, que obviamente não precisa de se candidatar a diretor para dar provas disso, mas efetivamente nós estamos numa fase muito importante, as escolas médicas estão numa fase importante e esta não menos, e é de facto esta importância que nós todos temos de ter, esta responsabilidade da unidade, a unidade desta escola, o lugar que nós conquistamos até agora e que é de um enorme desafio. E, portanto, Pedro, estaremos todos de certeza muito alinhados para que esta escola médica desta universidade continue a ser a referência, quer nacional, quer internacional, e não termos mais imprevistos nem improváveis. Em relação à licenciatura, e se me permitem só este comentário, até porque foi bastante extenso o detalhe relativamente ao mestrado integrado em Medicina, e, na verdade, não sendo eu
portanto, formada em medicina, mas obviamente tendo a experiência de 30 anos de ensinar em escolas médicas e vou estando atenta aos debates, a medicina também não se vai inventar muito, não é? E já temos prova de que funciona, ainda dizia o professor Rendas há muito pouco tempo, numa intervenção no Novo Campos, e é mesmo isso. Agora, em relação à licenciatura de Ciências da Nutrição e o facto de termos tido esta oportunidade de ensinarmos estas duas formações, é de facto a oportunidade de juntar cada vez mais o ensino e penso que de parabéns esta proposta detalhada do MIM e se calhar até aproveitar a consolidação do ensino das ciências da nutrição para conseguirmos fazer muito mais o match entre os saberes e a formação. Portanto, deixo aqui um bocadinho até o que é que o Pedro já pensou sobre isso. Nós, na licenciatura, fomos fazendo bastante, o que o referencial da Ordem dos Nutricionistas impõe, mas penso que esta escola médica se posiciona muito bem para podermos ter também um TBL, uma formação mais básica e clínica e se calhar pôr mais os estudantes de medicina e de nutrição a discutirem, porque ainda há bocadinho o professor Miguel Xavier e bem dizia-me, a nutrição, a alimentação é muito importante na promoção da saúde, na prevenção da doença, mas não podemos também esquecer o seu papel na terapêutica nutricional, que aliás isso tem sido de facto os grandes avanços, é que na terapêutica, nas escolas médicas, deve ser cada vez mais também a dietética e não só a farmacologia, que é obviamente indispensável e que obviamente é relevante, mas a terapêutica nutricional não substitui, mas deve ser ensinada em paralelo e portanto acho que estamos num momento excelente e oportuno para fazermos este caminho agora. Muito obrigada, Pedro. Já agora, para desanuviar e sabendo que tu és do Porto, dizer que o meu coração só tem uma cor, azul e branco. Mas voltando à questão das universidades e dos desafios, já agora aproveito só para partilhar algo que foi publicado, creio que a semana passada, pela Nature, um número especial sobre os desafios do futuro das universidades, em que as universidades, até há algum tempo, eram os motores da inovação, e hoje em dia a inovação está um bocado em todo lado e as universidades estão a perder um pouco esse comboio portanto, tem alguns artigos muito interessantes, até sobre formas de ensinar. Uma delas que eu achei curiosa, que foi que eu li mais detalhe, em que há agora um curso de engenharia no Reino Unido que não tem nenhuma aula nem nenhum exame. Isto é só para refletir. Relativamente do detalhe do MIM, eu detalhei-o mais porque tem ali mais propostas de alteração. E por isso, quando falei em licenciatura de Ciências de Nutrição, como é um curso novo, não percebi que houvesse grandes necessidades de mudança e, portanto, é mais uma consolidação. Agora, haver interdisciplinaridade, acho que é uma coisa que é mais que, aliás, já existe, até pode haver até mais, eventualmente até algumas unidades curriculares que sejam comuns, por exemplo, e que no futuro não se chamam unidades curriculares, mas que sejam comuns. Mas já agora também dizer que os alunos da licenciatura de Ciências de Nutrição têm o suporte básico de vida com DE ao mesmo tempo dos alunos do mestrado integrado. Portanto, não há distinção absolutamente nenhuma. E quem diz isso diz outras áreas que, hoje em dia, cada vez trabalhamos com mais, nos hospitais, com mais diferentes áreas clínicas. Mais uma vez, eu vou dar o exemplo do que se passa na medicina intensiva, em que existem, em alguns países onde existem, por exemplo, enfermeiras com um nível de diferenciação muito maior do que tem uma enfermeira, digamos, básica, assim como farmacêuticos que podem prescrever. Portanto, em Portugal estamos longe disso, mas eles, neste momento, há formações que eu faço em que estamos todos juntos a ensinar cursos onde estão médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, portanto, e cada um se diferencia depois em áreas específicas. Em termos da nutrição, da terapêutica nutricional, eu fiz uma menção a esse aspecto, mas já agora também só dizer que aquilo é um medicamento como outro qualquer, quer dizer, só não é se for sopa, porque
se não for de sopa, é um medicamento. Tudo que vem num frasco ou num saco é um medicamento e, portanto, os alunos têm que saber como sabem o que é o captopril ou a noradrenalina, porque é um medicamento igualmente. E, portanto, isso é uma das áreas, assim como os SORs, que é outro problema que eu estou sempre a bater na cabeça dos alunos. Mas tem que saber o que é que se está a administrar aos doentes, seja o que for. Quer dizer, isso seja qualquer tipo de administração do que seja considerado medicamento. Agora sim, agora dou a palavra ao estudante para terminarmos este debate de forma simbólica. Os estudantes são de facto o futuro. Faz favor. Olá, boa tarde. João Pires, sou estudante, aluno, como quiser chamar, do 5º ano do mestrado integrado em Medicina. Estou aqui a falar enquanto vice-presidente da Novace. A Novace é a junior empresa da Nova Medical School. Para os presentes que não saibam o que é uma junior empresa, é basicamente uma associação sem fins lucrativos que desenvolve projetos, no nosso caso projetos de consultoria, para empresas reais, startups, clínicas, etc. E pronto, neste caso também estamos a expandir para a indústria farmacêutica. Fiquei feliz com o pilar estratégico que colocou na extensão à comunidade da parte dos serviços e, portanto, sendo a Novace a única junior empresa de medicina na Europa, portanto, os estudantes de medicina da Nova Medical School são os únicos na Europa que têm a oportunidade de participar em projetos de consultoria para empresas reais. Que papel é que acha que a Novace pode ter neste ecossistema da NMS, possivelmente integrado nesse serviço que está a pensar desenhar? E pronto, agradecer também pela sua candidatura. Obrigado. Assim, eu neste momento entendo agradecer a pergunta e também dar os parabéns pela iniciativa, que já não sei quantos anos é que tem, mas já tem alguns anos, a Novace. Mas o que eu responderia é que neste momento vamos ver como é que podemos integrar essa vossa expertise neste projeto de serviços à comunidade. E, portanto, creio que a vossa participação pode trazer aqui uma mais-valia para todo este projeto. Então, muito obrigada a todos. Eu relembro que no dia 2 temos uma nova sessão, com tempos um bocadinho diferentes. O candidato terá 10 minutos para fazer um statement e depois o resto, até fazer 1 hora, teremos mais tempo de debate. Portanto, estão todos convidados a voltar e eu agradeço a disponibilidade do candidato e de todos os que estiveram aqui presentes. Eu penso que foi uma boa sessão e que saímos todos mais esclarecidos. Muito obrigada e até dia 2, se quiserem participar.